Pai Celeste, te agradecemos pela rica oportunidade que temos da tua parte para mais uma vez termos esta aula online. Aula esta que, para a glória do teu nome, tem trazido a aproximação de várias distâncias. Louvamos o teu nome, ó Deus, pela tua presença em nosso meio, que nos garante a vitória, que nos garante a alegria de estudarmos a tua santa palavra. Ministra poderosamente aos nossos corações. Ajuda-nos, fala as mentes, fala os corações de cada um de nós. Ajuda-me a mim com humildade e graça para transmitir e ministrar a tua santa palavra. Muito obrigado, pedimos que a tua graça que nos basta esteja nos sustentando, que esteja nos amparando, ó Deus, e fala conosco através da tua poderosa palavra. Muito obrigado, é a nossa oração que te fazemos entregando esta aula aos teus cuidados no maravilhoso e bendito nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito boa noite, a paz do Senhor, mais uma vez aos irmãos. Estamos aqui, pela bondade de Deus, na nossa terceira aula desta matéria chamada Cristologia, a doutrina de Jesus Cristo. Terceira aula da nossa matéria Cristologia, a doutrina de Jesus Cristo. Hoje é terça-feira, 5 de março de 2024, repito, curso básico em teologia, turma das terças-feiras. Hoje é terça-feira, 5 de março de 2024. Que Deus abençoe nosso irmão Lucas, nossa irmã Flávia Pipol, irmão Edmilton, Ítalo, que saudade do Ítalo, irmão Leandro, Deus abençoe, irmão Wallison, a família Ramalho, ali em Porto São Lúcio, né? São os que estão mais pertinho daqui da gente, né? Estão a 2 horas e meia, quase três, mas que estão mais pertinho. O resto está tudo muito longe daqui. Deus abençoe. Nossa irmã Vanderleia e a nossa irmã Bernadette Braz, é a que está mais longe. Ela está lá na área de Vitória, no estado do Espírito Santo, no Brasil. Deus abençoe a todos vocês. Infelizmente, hoje temos uma defasagem, né, de 6 alunos que infelizmente não tiveram condições de estar aqui por questões de compromisso, de saúde, de trabalho. A gente entende essas dificuldades e circunstâncias que algumas das vezes pegam de jeito aos queridos irmãos. Deixa eu dar uns rápidos avisos. Primeiro aviso, eu não sei quantos de vocês estão lendo as nossas postagens. Alguém de vocês estão lendo as nossas postagens? Isso. Se você não tem o hábito de ler as nossas postagens com frequência, eu recomendo que faça, porque é a forma que a gente tem de se comunicar mais rapidamente com vocês. Não me impede, claro, de eu pegar no telefone e conversar com vocês um a um, mas toma um pouquinho de tempo. Eu sei que o tempo de vocês é um pouco apertado, o meu ultimamente também está um pouquinho apertado, mas eu me disponibilizo. Como diz o ditado, eu procuro cavar tempo para sempre dar atenção a cada um de vocês. Mas em uma das postagens que eu fiz, se alguém se lembra, eu estou avisando já com uma antecipação que a aula da terça-feira, dia 26 de março, repito, dia 26 de março, eu não terei condição nenhuma de dar a vocês. Por qual razão? Creio que alguns de vocês, se não a maioria, estão sabendo que eu estou com um processo de legalização fechando, né? E houve algumas pequenas situaçõezinhas, né? Vamos dizer assim, um tanto esperadas, né? Houve uma pequena paralisação. Não é que o processo acabou ou terminou, não, não. Houve uma pequena paralisação a título técnico e era para ter sido terminado no mês passado, então se prolongou um pouquinho mais. Diante disso, o meu paralítico me recomendou a pedir uma autorização, porque eu preciso sair do país, porque eu fui convidado para dirigir uma campanha evangelística no México, um trabalho evangelístico, a partir do dia 24 deste mês. Então, na terça, dia 26, eu vou estar no interior do México, numa localidade muito remota, onde não tem nem energia elétrica e nem internet, só para vocês terem uma ideia. Então, eu vou estar isolado, eu vou estar exatamente numa pequena selva, entende? Fazendo um trabalho de evangelização, de campanha evangelística com o objetivo de salvação de almas. Então, eu não vou ter
Mesmo que eu quisesse ter acesso à internet lá, eu já fui avisado, não vou ter acesso, vou estar muito isolado. Então, estou colocando isso para os irmãos, para que tenham a paciência, que no dia 26, anote aí, não teremos aula, vai ser a última terça desse mês. Estejam, por favor, me ajudando em oração, porque vai ser um trabalho desafiante, muito desafiante. Há muito tempo eu não faço um trabalho dessa natureza, gosto demais de fazer isso, me meter no meio do mato, onde as pessoas geralmente não gostam de ir, por causa que o local é pobre, é difícil, muita dificuldade, muita. Então parece que os evangelistas dos Estados Unidos só gostam de ir aonde tem conforto e facilidades, que é diferente, né? Eu fui missionário anos e anos na Argentina, no Uruguai, no Chile, no Paraguai, então eu não tenho tempo ruim, não sou melhor do que ninguém não, mas quanto mais difícil é o local, pode me convidar que eu vou, não tem problema. Então, os irmãos, por favor, me ajudem com as suas orações, né? Não vou levar minha esposa, eu já consegui uma autorização da imigração para eu entrar e sair do país sem nenhuma dificuldade, entende? Até o meu processo de legalização fechar, mas eu conto muito, muito com as vossas orações. Vai ser muito desafiante, muito mosquito por lá, muitas enfermidades como malária, mas eu não tô com medo não, meus irmãos. Eu vou com fé e Deus vai estar comigo. Posso contar com as orações de vocês? Isso. Eu vou procurar fotografar tudo, 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 né? Vou levar minha máquina fotográfica profissional, como não vou ter internet, não vai ter forma de me comunicar com o mundo exterior, então eu vou fotografar tudo e, na medida do possível, eu vou postar algumas fotos aqui no grupo. Então, conto com as vossas orações, posso contar? Isto, isto. Outra coisa também, não queria, mas eu estou precisando de orações para que vocês me ajudem em oração, para que Deus mova, né, o promotor, porque o nosso processo de legalização fica um pouco mais lento por causa da ação de um promotor. O promotor ele é pago para atrasar os processos de legalização. Então, me ajude em oração para que Deus mova o coração desse promotor, né, que entrou para voltar um pouquinho o nosso processo e que possamos ainda neste mês ter a nossa última audiência com fechamento de todo o processo, né? O nosso processo já está ganho para a glória do Senhor, só esse promotor entrou no caminho para segurar um pouco. O promotor é para isso, né? Para segurar um negócio e atrasar, mas a gente está com Vai cair por confiança terra, em que nome de Jesus. vai em nome de Jesus. Tem Todo segurança da impedimento. vitória, né? Nos deixou um pouquinho chateados, já era para ter sido resolvido desde fevereiro, mas o promotor ele é pago para isso, ele é pago para tumultuar. Mas Jesus, né, já conquistou a nossa vitória ali na cruz do Calvário e vamos ter a alegria aqui de compartilhar com vocês a plenitude dessa vitória. Terceira e última coisa, antes de começar a aula, eu estou tendo algumas dificuldades contra a minha vontade de fazer o fechamento das notas finais, né? Eu creio que alguns de vocês sabem que eu estou batalhando um pouquinho com uma enfermidade chamada diabetes. E apesar de que eu estou aqui animado para trabalhar com vocês, fazer a obra do Senhor, eu tenho passado dias um pouco difíceis. Tenho tido muito pico de glicose, muito pico de glicose. O que é o pico de glicose? Meu açúcar sobe demais, apesar que eu estou medicado, estou me tratando. Aí eu passo mal, tenho problemas de memória, só sofri até agora um desmaio, tenho problema de visão turva, entende? Então eu tenho umas pequenas situações que atrapalham o meu trabalho. Então isso também está me atrapalhando de eu ter produtividade e concentração para fechar as notas finais. Eu também estou com um acúmulo de trabalho, então peço que também os irmãos estejam orando pela minha saúde e eu acredito que até a próxima semana eu já vou liberar as notas das últimas provas que eu não liberei ainda para os alunos. Não é por falta de compromisso meu, não. Quem me conhece sabe que eu sou muito sistemático, eu gosto de cumprir tudo a prazo, mas nas últimas 2 semanas eu estou passando esse pequeno mau tempo. Mas contando com a ajuda de Deus, contando com as orações de vocês e um pouquinho da paciência, né? Tudo vai ser liberado, se Deus quiser, na próxima semana. Tá bom, gente? Conto mesmo com as orações de vocês e eu estarei em oração por vocês para que Deus complete a vitória em todos os sentidos na vida de vocês, tá? Tem que dar essa satisfação porque, repito, já deveria ter liberado essas notas, mas eu estou passando uns dias um pouquinho apertados. Mas a gente vai vencer, estamos vencendo no nome de Jesus. Página 4, por favor, página 4. Isso, página de número 4. Estamos falando sobre a importância da ressurreição
do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, sobre a morte. Se a morte de Jesus só ficasse na morte, o que Jesus fez na cruz do Calvário não teria efeito nenhum, ou valor nenhum. A morte foi importante, importantíssima, mas tão importante quanto a morte de Jesus foi a sua ressurreição. Então, havendo morte sem ressurreição, aí sim é como fosse um trabalho em vão que Jesus houvesse feito na cruz do Calvário. Boa noite, irmã Ilana. Bom rever a senhora. Diretamente de New York City. Para quem não sabe, a Paz irmã do Ilana Senhor, está doutor. lá, na grande, como diz o hispano, né? Na Gran Manzana, né? Na Big Apple. Então, Deus abençoe, né? Meu filho ama Amém. essa cidade, ele se mata para estar aí em Nova York. Mas eu sou um pai coruja, segura a barra da calça ali. Não, segura, meu filho. Fica em Orlando, tá mais tranquilo. Nova York é Calor é tá? melhor. Não, mas ele ama. Irmã, se ele pudesse alugar um estúdio aí em Nova York, ele estaria aí, ó, morando sozinho. Mas eu que seguro um pouco, né? Sou muito coruja, né? Não, qualquer lugar, menos Nova York. Que é isso? Se Que é isso, quiser pai? visitar, a minha casa está aberta. Misericórdia, não. Ele diz que é a cidade que não dorme, né? Por isso que ele ama Nova York, né? Eu já tenho Amém. algumas reservas. Já fui assaltado 2 vezes em Nova York. Uau, Então aqui é tudo é certo. bem busy mesmo. E Trabalho, dentro do trabalho. metrô, que o mais estranho dentro do metrô, né? Dentro do metrô. Mas deixa quieto, não vou tocar nesse Tá assunto, não, bravo. porque é estranho. Mas vamos lá, gente. Página 4, ponto número 7. Deixa eu só fazer uma recapitulação nos pontos ligados à ressurreição de Jesus, né? Começamos estudando a página 3, não é? Como, por exemplo, quais são as provas da ressurreição de Jesus Cristo? É a pergunta. Aí vem a inefabilidade e inerrância das profecias, ou seja, que nenhuma das profecias bíblicas falharam ou erraram com respeito à ressurreição de Jesus. Número 2, o túmulo vazio é outra prova da ressurreição de Jesus. 3, as aparições do Senhor Jesus. Diz a Escritura que Jesus apareceu a mais de 500 pessoas, num lapso de um pouco mais de um mês e meio. Quarto, a igreja primitiva dá testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. 5, o batismo com o no Espírito Santo é a prova de que Jesus ressuscitou. 6, o lenço que envolvia a cabeça de Jesus. Já falamos isso na última aula, né? Que era costume o visitante deixar um lenço branco dobrado na casa, dando com isto um sinal que um dia ele voltaria. Isso temos essa convicção, né? Que esse lenço branco, que fazia parte da mortalha, ele foi encontrado dobrado, né? Como diz lá o Evangelho de João, capítulo 20, verso 1 a 10, indicando que Jesus definitivamente vai voltar. E agora estamos no ponto 7, a ressurreição e aparição de muitos santos aos moradores de Jerusalém. Curioso que só o Evangelho de Mateus narra esse episódio, Mateus 27, 50 ao 53. Interessante, né? Não sabemos os seus nomes, nem o que disseram, mas muito provavelmente eles apareceram aos habitantes de Jerusalém e depois é uma tese, não é uma afirmação. Isso aqui é uma teoria, por isso que eu estou deixando bem claro. Há uma teoria que depois da ressurreição de Jesus, esses santos foram levados ou trasladados ao céu. É uma teoria, por isso que eu fiz questão de colocar aqui, porque vocês vão ver em vários sites da internet, vocês vão encontrar em livros de teologia. Como é uma teoria, ou seja, não pode ser provado, certo? Mas, por estranho que pareça, é uma teoria muito aceita e muito comentada nas redes sociais e nos sites de internet. Nos livros de teologia, essa teoria ela não é muito sustentada, mas eu coloquei isso aqui só para despertar a curiosidade de vocês. Os livros de teologia, assim, eles trabalham com uma possibilidade que estes que ressuscitaram mais adiante voltaram a morrer. Então eu fico com essa segunda teoria que tem melhor sustentabilidade histórica. Continua aqui na nossa apostila. Não sabemos se esses mortos, esses ressuscitados, apareceram em seus corpos físicos naturais ou com seus corpos já glorificados. Também isso é uma teoria, então eu fico com a ideia que sim, foram com seus corpos naturais, porque para estarem glorificados teriam que passar pelo processo do arrebatamento ou
da ressurreição na ocasião do arrebatamento. Então, isso aqui é interessante, né? Nem tudo que nós lemos nos sites da internet, que tem a melhor das intenções, elas têm um enquadramento, um encaixe bíblico. E essa teoria aqui eu coloquei também para despertar a curiosidade de vocês, porém não tem procedência bíblica, porque a glorificação dos corpos se dará unicamente no dia do arrebatamento da igreja. É pelo menos o que nos informa a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 51, 52 e 53. Se você quiser anotar, vá lá e leia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 51, 52 e 53. São os textos que nos assinalam, que nos apontam que a questão dos corpos glorificados sobre os cristãos ou crentes vai se dar no momento da ressurreição dos Primeiro mortos, em primeiro Coríntios, o quê? lugar. Capítulo 15, versos 51, 52 e 53. É interessante ler esses três versículos em um só conjunto, né? Isso chama-se contexto, tá? É importante você ler este contexto, aí você vai chegar à conclusão que os corpos glorificados vão tomar parte dos crentes no momento da ressurreição dos justos e do arrebatamento dos vivos. Isso é importante. Por isso que essa teoria, dentro desta abordagem que eu aqui apresento, já não tem também muita sustentabilidade bíblica. Mas você vai encontrar pastores ensinando na internet algo diferente, que infelizmente não se encaixa com o contexto bíblico. Mas, de qualquer forma, não é, a ressurreição e a aparição destes santos aos moradores de Jerusalém foi um fato único e um fato, claro, extraordinário. Número 8. Os cristãos, no decorrer da história até os dias de hoje, se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, a ciência, com qualquer uma das suas ramificações, já teria achado provas para desacreditar a Bíblia, mas nunca as encontrou. E o cristianismo já teria sido destruído, já teria acabado há muitos séculos, mas porque o seu fundador vive, está presente. O cristianismo é a maior religião do mundo. Aqui eu coloquei essa abordagem e ela também, você vai ler isso em vários sites da internet, mas essa abordagem não procede. Por quê? Olha o que está dizendo essa abordagem aqui, que está afirmando que a maior religião do mundo é o cristianismo com 2 bilhões de seguidores. Não, não procede. Hoje a maior religião do mundo, você pode pesquisar, é o islamismo. É a maior, cerca de 3 bilhões de pessoas na face da Terra seguem a Maomé. O cristianismo é a segunda, com 2 bilhões e 620 milhões de seguidores. Isso é importante, né? Porque eu estou fazendo várias abordagens aqui para vocês verem, né? Porque uma coisa é você conferir os fatos e outra coisa é você ir num site de internet e verificar que nem tudo procede. Aí você vai me perguntar, pastor, então os sites da internet não são confiáveis? Sim, mas deixa eu te dar uma dica. Como é que você sabe que um site evangélico na internet é confiável? Procure cinco sites. Escolha os cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Dos cinco, se quatro estiverem falando a mesma coisa, você toma isso como um critério, como um filtro. Se de cinco, só um ou dois estiverem falando algo que combina, então não procede, ele não é de boa qualidade. Então a gente tem que fazer esse filtro. Pega cinco, e aí você vai ter que descobrir quantos estão falando a mesma coisa. Se são três, ele é confiável. Se são dois ou um, sai fora. Entende? É uma forma de você avaliar se o site é confiável ou não. E, infelizmente, um bom número de cristãos muito bem intencionados não tem este critério, ou seja, este filtro. Alguém está me entendendo, gente? Você pode e deve consultar sites na internet, mas tome como filtro 5. Pegue 5, 1, 2, 3, 4, 5. Se de 5, 3 ou 4 estiverem falando a mesma coisa, ó,
thumbs up, ou seja, nota 10. Mas se tiverem só 2 ou 1, sai fora, porque dá problema. Entende? É a mesma coisa os vídeos do YouTube. Os vídeos do YouTube é mais complicado. Você pega 10, pegue 10 vídeos de 10 diferentes pastores. Se 6 ou 7 estiverem falando a mesma coisa, nota 10. Se estiverem menos de 5, 4 sai fora, dá problema. Porque nós temos que ter filtro, temos que ter critério para não sermos, né, engabelados, enganados, orientados e, acima de tudo, né, com tudo isso, essas dicas que eu estou dando, o maior filtro está aqui, ó. Tem que conferir aqui. Lembra-se que quando Paulo e Silas pregavam lá na cidade grega de Bereia, diz Atos capítulo 17, versículo 11, os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles conferiam aqui na Escritura o que Paulo e Silas pregavam. Então, hoje em dia, infelizmente, a gente está percebendo um número de cristãos que não tem o espírito dos bereianos, que é de conferir com a Escritura Sagrada o que está sendo pregado ou ensinado. Aí alguém já me vai perguntar, mas pastor, então eu tenho que desconfiar de alguém que está pregando no púlpito? Não se trata de desconfiar, não se trata disto. Se trata de você colocar no crivo da palavra, passar pelo filtro da palavra, porque estamos vivendo dias, irmãos, muito difíceis, muito complicados. Nem toda mensagem, nem todo ensino a gente, aleluia, glória a Deus, fala a Deus. De repente não é Deus que está falando, não. De repente é o homem, ou de repente, quem sabe, até uma outra coisa estranha, mas nós temos que passar tudo no filtro da Escritura Sagrada e do discernimento espiritual. Alguém aqui está me entendendo, irmãos? Alguém está me entendendo? Quem está me entendendo? Isso. Então temos dois filtros importantes que não podemos abrir mão, né? Que é o filtro do discernimento espiritual, ok? E o filtro da palavra de Deus, da Escritura Sagrada. Passou por esses dois filtros, você está seguro, está garantido, está protegido, não está entrando em nenhuma cilada, em nenhuma armadilha, porque o que tem mais hoje, infelizmente, tanto no YouTube, nas redes sociais, nos sites da internet, é muita armadilha para justamente pegar de jeito os cristãos que leem pouco, estudam pouco e oram pouco e discernem muito pouco. Mas vamos lá, vamos lá. Então, nós, com essa abordagem aqui, já sabemos que a maior religião hoje no mundo, em termos de adeptos, não é o cristianismo. O cristianismo é a segunda, a maior é o islamismo. Mas mesmo assim, se alguma coisa boa no mundo de hoje se deve à influência do cristianismo em favor da humanidade. Apesar de que é a segunda maior religião em número no mundo, mas graças a Deus o cristianismo, pelo fato que ele revela, né, a Igreja de Cristo, esta igreja na terra tem feito uma diferença. Aí temos a segunda pergunta: quais as consequências, resultados, benefícios da ressurreição de Jesus Cristo? Trouxe algum benefício a ressurreição de Jesus Cristo? Claro, lógico. Número 1, a ressurreição de Jesus desmascara os falsos ensinamentos de diversas religiões, seitas heréticas e filosofias humanas. O Espiritismo tem como cabeça ao francês chamado Allan Kardec, pseudônimo de alguém que teve por nome de Léon Hippolyte Desirot, certo? Que é um dos maiores enganos que temos aí afora, o Espiritismo. Aí temos o budismo, cuja cabeça foi Gautama Buda, né? Temos o taoísmo, que são religiões de natureza lá do Oriente. Hinduísmo, shintoísmo, confucionismo, né? Essas três últimas, né? Quatro últimas da China. E o materialismo que hoje está dominando fortissimamente os países em desenvolvimento. Número 2, a ressurreição de Jesus garante a ressurreição e a glorificação de todos os cristãos no dia da vinda de Cristo em glória. Todos os que creem em Jesus Cristo irão ressuscitar, no caso dos que já morreram, e receber um novo corpo, assim como também acontecerá com os que estiverem vivos naquele dia. É o que nos ensina, como já mencionei, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Se você tem dúvidas, leia
o capítulo 15, 1 de Coríntios, e 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 ao 18. Número 3. A ressurreição de Jesus nos garante o intercessor junto a Deus Pai. Cristo tornou-se o nosso sumo sacerdote, intercessor junto ao Pai, pois lá ele se encontra assentado, como diz Romanos 8:34, Marcos 16:19, Atos 7:55, 56, primeira carta de João 2:1-2, Hebreus 4:14-16 e Hebreus 7:25. Eu disse isso na aula passada, né? Jesus Cristo fisicamente está no céu, à direita do Pai. Alguém se lembra disso? Alguém se lembra disso? Falamos isso na aula passada. Mas na terra, ele está presente pela pessoa de quem? De quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo que revela da parte do Filho e da parte do Pai. Então, não é errado dizer, Jesus Cristo está aqui comigo, Jesus Cristo está aí em cada um das casas aonde vocês se encontram, Jesus Cristo está em todos os lugares ao mesmo tempo. Por causa de quem? Do Espírito Santo, que revela a presença de Jesus Cristo. Mas a presença física de Jesus Cristo está no céu, neste exato momento, à direita do Pai Celestial. Como podemos entender isso? Não podemos entender, porque ele é um ser que tem uma forma dupla, uma forma tanto física como uma forma espiritual. Partindo do princípio, né, você vai se lembrar disso, que a forma original de Jesus Cristo sempre foi espírito. Está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, era a palavra. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então a forma original de Jesus Cristo sempre foi, lá da eternidade, lá do passado, espiritual. Por amor a nós, pelo plano da salvação, ele assume uma forma humana, uma forma física, através de um fenômeno que a teologia chama de encarnação. E ficou na vontade do Pai, como na vontade do Filho, Jesus Cristo manter este corpo. Interessante isso, né? Ele poderia ter desfeito do corpo humano e voltado à forma original para os céus, mas não. Por amor a nós, por amor à igreja, ele manteve o seu corpo, porque no dia do arrebatamento da igreja, a primeira pessoa a quem, vamos enxergar, vamos ver, vai ser quem? O Senhor Jesus Cristo. E não vai ter dificuldade, porque nós vamos ver as marcas dos cravos nas suas mãos, a marca na coroa de espinhos na sua cabeça, o seu lado perfurado e os seus pés perfurados. Gente, você está entendendo? Vai ser um momento de glória, de alegria, de tremendo gozo e satisfação. Se hoje a gente, só pela presença dele entre nós, já nos enchemos de alegria, já nos enchemos de contentamento, já nos enchemos de gozo, imagine, você consegue imaginar o dia que, saímos dessa terra e tchum, quem é a primeira pessoa que vamos ver? Cara a cara, Jesus Cristo, aleluia! E vocês não ficaram contentes, gente. Vocês não ficaram nada felizes, nem deram glória aí. Era para vocês dar 30 glórias. Glória a Deus, aleluia! Olha lá. Só a irmã Vanderlei que recebeu labareda, o resto aí, por enquanto, não, a labareda está caindo um pouquinho devagar, né? Está indo. Eu estou entendendo, né, que a internet está lenta aí, né, onde você está, né? Está chegando um pouco devagar. Mas a minha oração que este estudo que estamos fazendo da pessoa do Senhor Jesus Cristo, aumente a sua fé, aumente a sua visão, aumente a sua convicção, aumente a sua vontade de ter comunhão íntima com o Senhor Jesus Cristo. A minha oração é que esse estudo de cristologia abra a sua mente, abra o seu campo de visão espiritual e que você diga: eu tenho um grande amigo, eu tenho um grande companheiro, eu tenho um grande consolador, chamado quem?
Jesus Cristo. E pastor, o senhor está pregando? Estou pregando. Sem querer, quando eu ensino, eu começo a pregar. E aí fica um negócio, como diz meu filho, fica um negócio engraçado, né? Ou eu ensino ou eu prego. Então, irmãos, aqui vai virar um prega-estudo, né? A gente prega e estuda e prega, e Deus com isso é glorificado. Aleluia! Número 2, já falamos, né? A ressurreição de Jesus Cristo garante a glorificação de todos os cristãos no dia da vinda de Cristo. Número 3, a ressurreição de Jesus nos garante intercessão junto a Deus Pai. Já falamos, porque Jesus é também chamado nosso Consolador, além do Espírito Santo. Número 4, a ressurreição de Jesus ensina que os cristãos não devem viver para si, mas para o Senhor. Isso significa que cada cristão e tudo que tem não pertence a si mesmo, mas a Cristo. Romanos 14, 7 e 9. Tanto cristão quanto seus bens pertencem ao Senhor e precisa estar à disposição do reino de Deus. Vamos pensar aqui juntos. Todos aqui, graças a Deus, têm um trabalho. E desse trabalho tiram o ganha-pão. Concorda comigo? Graças a Deus. Se tem alguém desempregado, nós vamos orar para Deus te dar 2 trabalhos. Nós oramos uma certa ocasião para um aluno que estava desempregado 8 meses, mas o menino estava mal. Estava mal. E eu falei, Senhor, não está batendo. Vamos orar para Deus dar um trabalho para esse menino. 8 meses. Passou 2 semanas, feliz da vida. Pastor, Jesus exagerou na benção. Por quê? Me deu 2 trabalhos. E agora? O que eu faço? Pego os 2. Você está solteiro, não tem compromisso com esposa nem com filhos, pega os 2. Está feliz da vida, trabalhando com 2 trabalhos. Está cansado no mundo, mas está estudando numa outra turma e está dando testemunho, né? Que Jesus, quando abre a porta da bênção, ele não dá somente um, dá 2. Né? Mas se fosse casado, ia ser um pouquinho mais complicado para ter tempo, né? Para dedicar a esposa, a família, aos filhos. Mas Deus sabe o que faz, né? Nunca Deus vai dar uma chuva maior do que o guarda-chuva. Se deu 2 empregos para este irmão, é porque ele está aguentando lá com os 2, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o que Deus tem para dar para cada um de nós, ele dá. Mas quando ele dá, ele não dá para que eu e você sejamos egoístas, não. É para nós entendermos que tudo que ele dá para nós, seja em talentos espirituais, em bens materiais, é para nós usarmos para a glória dele e para o uso do reino. Então, se eu e você temos o nosso trabalho, ok. De nosso trabalho tiramos o nosso ganha-pão. Perfeito. Mas quem nos deu o trabalho? Não, foi a indicação de alguém. Hoje eu tenho um patrão, mas lembre-se, quem esteve por detrás dessa indicação? Fulano, fulano, fulano. Mas, pensa comigo. Quem está por detrás de tudo isso? Não foi Deus? Não foi Deus que te abriu a porta? Não foi Deus que te deu saúde? Não foi Deus que te deu trabalho? Tem crente que bate com a mão no peito, ó. Eu sou muito eu, porque eu tenho meu trabalho, faço isso e aquilo. Nós não somos muita coisa, não, irmãos. Jesus mesmo disse: sem mim, nada podeis fazer. Então, tudo que eu e você temos, começando do nosso trabalho material, começamos da nossa vida espiritual, começando até da roupa que você veste, da comida que você come, do sapato que você caminha, tudo veio dele, tudo é por meio dele e tudo é para ele. Eu falo isso, irmãos, porque eu percebo alguns crentes batendo um pouquinho assim bem forte da mão no peito. Eu posso tudo, eu sou tudo. A gente não é nada e não podemos nada. Jesus foi muito claro: sem mim, nada podeis fazer. Jesus é claro. O mesmo Deus, olha só, diz a Escritura, né? Que dá, ele pode tirar, ou não. Ou não? Não, Jesus de mim não vai tirar, não. Quem te garante? Ele tira daquele servo que mal administra os seus bens. Ele tira daquele servo que é arrogante e não reconhece a dependência para com ele. Então, irmão, guarde isso no seu coração, isso é bíblico. Quanto mais Deus te dá, mais ele quer te ensinar a que é depender dele. E então, peraí. Então, Deus está me dando muito. Então, ele está querendo me ensinar a depender mais dele? É exatamente isso. Mesmo que ele te dê pouco, continua dependendo dele. Se ele te der mais, mais e mais e mais, entenda isso. Ele quer que você dependa mais e mais e mais dele. Número 5, a ressurreição de Jesus dá certeza que haverá um juízo vindouro para todos os ímpios. Olha só
A ressurreição de Jesus ele é tremenda. Todos aqueles que negam ou negarão ainda Cristo serão julgados e condenados ao inferno. Mas graças a Deus, o inferno não está nos planos originais de Deus. Eu vou explicar isso aqui. Diz a Escritura que Deus, o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Mas nem todos escolherão pela salvação. Alguém está me acompanhando aqui? Alguém está me acompanhando? Nem todos vão escolher pela salvação. Vai haver negação, vai haver rejeição. Porque Deus deu o que é o homem? A livre escolha, chamado de livre-arbítrio. Deus não pega ninguém pelo pescoço e diz: você vai ter que me servir. Deus nos dá a oportunidade de conhecer. Ele que, na verdade, nos encontrou. Para pensar comigo. Eu ouço muitos dando testemunho de púlpito dizendo: eu tive encontro com Cristo, eu me encontrei com Cristo. Para pensar. É o contrário. Ele que nos encontrou. Oh, ele que nos salvou. Ele que nos resgatou. Então tem um negócio errado quando alguém fala que eu me encontrei com Cristo. Não, 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 não. Ele que nos escolheu, ele que nos chamou, ele que nos libertou, ele. Eu pergunto, teríamos nós, no nosso pecado, na nossa fraqueza, forças, ânimo para ir de encontro a ele? Resposta, à luz da Bíblia, não. E está escrito lá em Romanos 3:23. E todos pecaram. E destituídos, afastados estão da glória de Deus. Alguém está me entendendo, gente? Nenhum de nós, pela nossa própria vontade e forças, teríamos qualquer condição de irmos voluntariamente a Jesus Cristo. É muito ao contrário. Ele que veio, por misericórdia. Ele olhou lá do céu para mim, para você, veio ao nosso encontro, aí sim, e disse: ô Luiz Prestes, estou aqui. Você me aceita? Você me confessa como teu Senhor e Salvador? Eu sou doido? Estou aqui, ó. Eu recebo-te como meu Senhor e Salvador. Confessei os meus pecados e pela misericórdia de Deus, há 54 anos atrás, estou batalhando para manter meu livro ainda escrito, meu nome escrito no livro da vida. Cada um de vocês, ele deu essa experiência, e você está lutando, fazendo isso aqui, estou batalhando, pastor, para manter meu nome ainda escrito no livro da vida. E não tem essa, né, do anjo apagar e escrever, apagar e escrever, apagar e escrever o seu livro, o seu nome do livro da vida. Nós que escolhemos em manter o nosso nome escrito no livro da vida. Nós somos assim tão poderosos? Não, nós não somos poderosos, mas a nossa escolha, a nossa determinação, a nossa vontade nesse aspecto, ela fala mais alto. Se eu quero, eu tenho que lutar, eu tenho que batalhar. E aí, com a graça de Deus, ele nos, segura a nossa mão e vamos embora. Parece difícil, parece impossível, parece que a gente nunca vai chegar lá. Eu tenho certeza que vocês já tiveram a impressão em algum momento que iam parar no meio do caminho. Quem já teve essa sensação? Que em algum momento da vida espiritual, não, agora, pastor, eu paro, agora eu quebro, agora não tem jeito, eu volto para trás. Já passaram por isso? Ih, se eu disser às vezes que eu já passei por isso, vocês vão se escandalizar. Ih, já tive vontade de chutar o balde. Dezenas depois que Deus me chamou para o pastorado, não me faltou vontade de chutar o balde. Fala sério, pastor, só está brincando, eu vou brincar com uma coisa séria. Parece que está lá na escritura: a quem muito é dado, muito é cobrado. E eu falei: Senhor, aonde eu me meti com esse negócio de ser pastor? Mas não foi escolha minha, irmãos. Foi chamado, e chamado é um negócio complicado. Você pode acreditar, chamado é um negócio complicado. Por que é complicado? Porque Deus chama, agora você escolhe, quer ou não, abraçar o chamado. Aí eu comecei a observar na Bíblia: olha, vou fazer o seguinte, eu vou obedecer o chamado. Vou sofrer, vou chorar, vou ter problemas, vou ter perseguição, vou ter tribulações, mas obedecer é melhor do que sacrificar. Então eu vou obedecer ao chamado. Alguém está me entendendo aqui, irmãos? Obedecer o chamado é melhor do que sacrificar. E, pastor, Deus me deu um chamado, mas eu estou fugindo dele. E eu te dou um conselho à luz da Bíblia: não foge do chamado, não. Está difícil, está pesado, está à vontade de chutar o balde, está chorando, está sofrendo, está apertadinho, mas pede a graça de Deus.
para te dar forças, para abraçar esse chamado e ir até o final. Eu não sei com quem eu estou falando, mas eu acredito que eu estou, da parte de Deus, falando com alguém que está com a vontade louquinha para chutar o balde e jogar o chamado de lado. Faz isso não, minha irmã, faz isso não, meu irmão. Teu chamado é muito grande, teu chamado é muito maravilhoso, teu chamado é único, é singular. Foi Jesus que te deu este chamado. Aleluia! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Número 6, a ressurreição de Jesus garante o cumprimento da promessa de que Cristo levará os seus para morar com Ele. Ele garantiu isso aos seus seguidores. Graças a Deus, irmãos, que nós temos essa esperança que a ressurreição de Jesus garante a nossa saída dessa terra, que Ele breve vai nos levar. Esses dias um pastor me chamou ao telefone. Pastor, o senhor acredita que a gente ainda vai ficar nessa terra 25 anos? Repita a pergunta. Eu acredito que nós ainda vamos ficar nessa terra há 25 anos. Repita de novo. Eu me fiz de surdo, né? Eu acredito que ainda vamos ficar 25 anos nesta terra. Olha, irmão, à luz da Bíblia, eu tô achando difícil. Que a gente vai aguentar ainda 25 anos nessa terra. Para pensar. Para observar o que está acontecendo no mundo ao redor. Para observar, irmãos. Tudo já está sendo fechado no plano profético, que aponta que o arrebatamento da igreja, tá faltando isso aqui. Aí você vai dizer, eu não acredito não. Sempre dizem que vai ser tal e tal e tal momento. Ei. Mas se você analisar a luz deste livro, a segunda vinda de Jesus está mais próxima do que eu e você juntos imaginamos. Vou dar um exemplo bem prático, não posso entrar em detalhes, com licença. Eu vou dar um exemplo muito prático que você vai dizer que não tem nada a ver. Não, pastor, isso não tem nada a ver. Claro, tem tudo a ver, só que eu não tenho tempo para entrar em detalhes. Hoje teve um apagão, uma espécie de interrupção temporária nas duas redes sociais mais importantes do planeta Terra. Souberam disso? Instagram e Facebook. Eu tenho certeza que em algum momento, perto do meio-dia, você estava aí mexendo no seu Instagram e no seu Facebook. De repente, deu uma doideira. Você não conseguiu entrar na sua conta, era impossível você entrar e fechar. Isso durou aproximadamente 1h30. Foi em todo o planeta Terra. Ah, pastor, isso acontece. Não acontece, não. Isso foi proposital. Isso é um teste que foi feito lá na Europa com a intenção de fazer um global resetting. O que é isso? Global resetting. Vai haver um momento, já está sendo previsto. Não sei se vocês já estão acompanhando isso nas redes sociais e nos sites bem seguros, bem seguros. Vai haver um apagão na internet no planeta inteiro de 3 a 4 dias. Isso é sério. De 3 a 4 dias a internet vai apagar, zerar. Vai ser uma doideira total e completa. Não me pergunte quando vai ser isso, mas já está se aproximando, muito rápido. E esses apagões progressivos e graduais das redes sociais é só para preparar o ânimo, o espírito do planeta. Porque quando vier o direto, o completo. Agora, para pensar comigo, isso aqui é sério. A maioria de nós, 95% do planeta Terra, não depende de internet para a sobrevivência? Eu não dependo, você depende, eu te garanto. A energia elétrica que chega na sua casa, sabe como é que ela chega? Não, através de cabos eletrônicos, através de fiação, não somente. Através de um processo de internet que viaja via satélite e traz a energia elétrica na sua casa. Se você não sabia, pesquisa. Isso é sério. Acabando a internet no planeta, acaba a energia elétrica. Consegue imaginar? O planeta Terra, 3, 4 dias sem energia elétrica e internet? Um caos, uma bagunça. Ninguém vai trabalhar. Vai parar tudo, supermercado, trânsito, uma doideira. Pastor, vai ser um caos. Vai ser a grande tribulação? Não, mas vai ser um ensaio muito perigoso. Mas qual é o objetivo disso aí? Que quando voltar o funcionamento da internet e da energia elétrica, o planeta Terra vai estar completamente
completamente globalizado num só sistema de comunicação pelo governo do anticristo. Não estou colocando medo em ninguém nas mãos, eu estou alertando a uma realidade, que tem muito crente que está assim, ó, não está enxergando, mas nós já estamos nos aproximando, ó, em altíssima velocidade. Não se assuste se dentro de algumas semanas ou poucos dias tenhamos outro apagão nas redes sociais, e vai ser um pouquinho mais longo, provavelmente de um dia inteiro. E você vai ficar meio assustado. Não é para se assustar, não, é para levantar a cabeça e dar glória. É isso aí, ó. Levanta a cabeça e dá glória. Tá chegando o nosso dia para, ó, a gente partir. Quem está querendo partir com Jesus? E eu vi algumas mãos que não levantaram, não estão gostando dessa terra. Ih, tá muito bom, né, nessa terra, né, meu irmão? Ih, meu Deus, vamos lá. Deixa eu fazer a pergunta. Quantos estão aí ansiosos para, ó, partir para casa? Oh, a irmã Flávia quase estroncou o braço quando ela levantou, tocou o teto. A irmã Vandeléia também. Irmãos, tem crente que está achando que aqui está muito bom. Com todo respeito, tem crente que parece que, ó, aqui está mil maravilhas. É um ligeiro engano, irmãos. Lá em cima já está tudo preparado. E graças a Deus que a ressurreição de Jesus é uma garantia de que a gente vai embora breve para nossa casa. Que Deus nos ajude a fortalecermos essa esperança. Vamos fazer aqui uma rápida recapitulação sobre a importância, né, da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, né, através aqui dos nossos slides. Vamos lá, rapidinho, rapidinho, só para a gente relembrar o que já foi estudado. Vamos lá aqui. Isto. Deixa aqui ó, modificar. Todos estão enxergando nossos slides? Todos estão enxergando? Alô? Quem está enxergando? Maravilha. Significado doutrinário da ressurreição. Só para recapitular o que já falamos. A ressurreição de Cristo assegura nossa regeneração, ou seja, que um dia tivemos uma experiência de novo nascimento. 1 de Pedro 3, Efésios 2, 5, 6, Colossenses 3, 1, Filipenses 3, 10, Romanos 6, 4, 11. A ressurreição de Cristo assegura a nossa justificação, que nós fomos lavados, perdoados e remidos no sangue do Cordeiro. Romanos 4, 25, Filipenses 2, 8, 9, Romanos 4, 2, Efésios 2, 6. Terceiro, a ressurreição de Cristo assegura-nos de que iremos receber corpos ressurretos perfeitos. Que maravilha é saber desta maravilhosa promessa. 1 de Coríntios 6,14, João 20, 27. Vamos lá. Há evidências no Novo Testamento da ressurreição de Jesus, né? Está em Mateus 28, 5, 1, 20, Marcos 16, 1, 8, Lucas 24, 1, 53, João 21, 25. Ok. Então, nesse aspecto aqui, já fizemos esta rápida recapitulação. Vamos para a parte 2, no número 5, página 5. Os sagrados ofícios do Senhor Jesus Cristo. Vamos entender estes sagrados ofícios do Senhor Jesus Cristo. Está aqui, ó. Está aqui na tela. Todos estão enxergando aqui a telinha? Todos estão enxergando? Isso. Rei, sacerdote e profeta. Preste atenção. Os personagens do Antigo Testamento, de uma certa forma, eles refletiam esses três ofícios do Senhor Jesus Cristo. Alguns deles tinham uma semelhança com Jesus pelo fato que foram reis. Outros como sacerdotes e outros como profetas. Mas não existiu nenhum rei, nenhum sacerdote ou nenhum profeta que tivesse os três ofícios ao mesmo tempo, apontando para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então vamos conhecer aqui um por um para você entender. Outro detalhe importante, escute essa. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não
habitava nos homens. Anote isso aqui. No Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava dentro das pessoas. Ele andava no meio do povo, envolvia o povo, estava com o povo, mas não habitava. A partir de quando, exatamente, o Espírito Santo habita nas pessoas? A partir do dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2. A partir daí, o Espírito Santo vem para habitar no ser humano. Por isso eu dou uma dica a vocês. Existem corinhos, isso é interessante e até um pouco estranho, que costumam se cantar nas igrejas como tais: visita, Senhor, a tua igreja, ou visita a minha vida. Biblicamente não faz sentido nos dias de hoje, porque o Espírito Santo hoje ele habita em nós, ele não nos visita. Então é uma oração meio estranha. Você cantar ou orar, visita a tua igreja ou visita a minha vida. Não faz sentido isso, porque o Espírito Santo já veio para fazer em nós o quê? Morada permanente. Estão percebendo, irmãos, que nem tudo que se canta ou nem tudo que se prega tem um encaixe, tem um enquadramento bíblico. E o povo dá glória, aleluia, maravilha, visita. Eu não quero que ele me visite, porque a visita vem e vai embora. E o Espírito Santo foi derramado para vir ficar. Alô? Alguém está aqui acordado? O Espírito Santo foi derramado ali em Atos 2 para vir ficar e morar. Ei, crente, serva, servo, o Espírito Santo já mora dentro de você. Que coisa ali. Ninguém ficou animado. Ih, se eu dissesse, né, que o rei Charles III da Inglaterra vai bater na sua casa, na sua porta da sua casa, ih, meu Deus, que honra! O rei da Inglaterra vai bater na minha casa. Ou o presidente Lula vai me visitar. Ai, 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 todo mundo ia fazer festa. Ou o Donald Trump vai jantar com você. Irmãos, nenhuma dessas personalidades, eu tenho respeito a todas elas, mas o ser mais importante que hoje vive dentro de mim, da minha vida, chama-se Espírito Santo. E ele Glória a também Deus. vive, e Aleluia. ele vive dentro de você. Consegue entender isso? Aleluia. Consegue crer nisso? Consegue experimentar isso? Ih, pastor, estou um pouco longe de experimentar. Nós vamos orar hoje para que você possa, quem sabe, renovar essa experiência. Lembra? Quando o Espírito Santo lá atrás vem na sua vida, entrou na sua vida, veio habitar na sua vida e depois de tabela te batizou no Espírito Santo. Tá longe, né? Na lembrança. Mas ele está pertinho aí de cada um de vocês para renovar essa experiência. Então, nós vamos falar então dos 3 ofícios de Jesus. Jesus como rei, profeta e sacerdote. Porque no passado o Espírito Santo só veio habitar sobre reis, profetas e sacerdotes. Me acompanhe aqui antes da gente entrar no desenvolvimento da apostila. O que caracterizava no Antigo Testamento o ministério genuíno de um rei, profeta e sacerdote diante de Deus? Primeiro, ele tinha que ser ungido por um profeta. Anote isso aqui: todo rei, todo profeta e todo sacerdote no Antigo Testamento, antes de começar o seu ministério, recebia um bote de azeite na cabeça. Porque esse bote de azeite simboliza a morada do Espírito Santo. Lembra-se que o azeite, o óleo na Bíblia, tem como símbolo a representação do Espírito Santo. Esse é um problema que vemos hoje, nos dias de hoje, em algumas igrejas, que na separação de obreiros, olha só que é o problema da má interpretação. Tem igrejas, com certeza você deve conhecer, eu conheço centenas, infelizmente, no Brasil e aqui nos Estados Unidos, que em dia de separação de obreiros, consagração de pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos, sabe o que eles fazem? Pegam um bote de azeite, coloca na cabeça.
e para separar o obreiro. Mas aonde o apóstolo Paulo, Jesus Cristo, o apóstolo João, Judas e Tiago confirmam esta prática no Novo Testamento? Resposta: nenhum deles confirmam esta prática de que separação de obreiros no Novo Testamento é devido ao derramamento de um bote de azeite. Alguém está me entendendo, irmãos, a minha abordagem? No Novo Testamento não é válido, não existe esse procedimento, ainda que você vai ver, você vai encontrar igrejas que, quando separam obreiros, derramam o bote de azeite na cabeça. É errado? É bíblico? Não é bíblico. Não é pecado fazê-lo, mas não é bíblico. Entenda isso aqui. Nem tudo que não é bíblico é um pecado, e esse é um deles. Tem muitas igrejas aí, ó, derramando bote de azeite na cabeça do obreiro separado, mas não está cometendo um pecado, é um desvio bíblico. Não está na escritura isso, tá? Qual seria então, pastor, o procedimento nos dias de hoje, no Novo Testamento, para a separação de obreiros? Alguém pode abrir o áudio e arriscar a resposta? Vamos lá. Eu acredito que vocês sabem, né? Vocês já leram, alguém deve ter lido isso na Escritura e já sabe qual é o procedimento bíblico para a separação de obreiros. Tem tudo a ver com a matéria de hoje? Sim, tem tudo a ver. Vamos lá. Alguém se arrisca a abrir o áudio e dar a resposta e dizer qual é o procedimento bíblico do Novo Testamento para a separação de obreiros? E não é derramar um azeite na cabeça. Vamos lá. Eu quero dar 50 pontão. Eu tô aqui com a caneta, já com a ficha de chamada de vocês, para dar os 50 pontos para quem responder primeiro. Vamos lá. Paulo escreveu sobre isso, né, pastor? E qual seria o procedimento, Ítalo? Pega os 50 pontos, vamos lá. Ele tem que ser irrepreensível, não dado ao Tem um vinho. procedimento, tem uma atitude. Não é o derramar o óleo na cabeça. Qual seria o procedimento? É um símbolo, é um símbolo. Ó, como no Antigo Testamento era o derramar do azeite, que indicava a habitação do Espírito Santo, no Novo Testamento tem um procedimento específico, que não é o derramar o azeite. Vamos lá. A menos que o Ítalo não pegue os 50 hoje. Vai ser uma outra pessoa. Vamos lá. Pastor, é o batismo do Diga. Espírito Santo? Não. Esqueceram tão rápido. Eu sei que vocês já leram. E como leram, mas esqueceram. Ai, ai, ai. Ninguém nunca leu isso. Estão com medo de errar, nós estamos aqui para aprender. Se Separar? você errar, não ganha nada. Se acertar, ganha. Vamos lá. Ninguém quer se arriscar. Quem não Separar? arrisca, não petisca. Irmã Ilana, vamos lá. Acho que abriu o áudio. Quem se arrisca, gente? Vamos lá, sinceramente. E eu sei que você já leu sobre isso, mas não está se lembrando. Uau! Surpreso. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5. Aliás, primeira carta a Timóteo, capítulo... É 4, perdão. Não é 5, é 4. 4, desculpe. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4. Vamos lá. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Anote, por favor, não se esqueça. Esse é o procedimento bíblico no ato de separação de obreiros no tempo do Novo Testamento. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Qualquer um de vocês, por favor, abra o áudio e possa ler para nós. Qualquer um de vocês que puder, por favor. 4:14. Não negligencies o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Ok. Qual o procedimento aí de separação de obreiros? Imposição das mãos. Imposição de mãos. Anote.
Imposição de mãos. Ih, pastor, então tá tudo errado. Eu conheço igreja que na hora de separar pastor, evangelista, diácono, diaconisa, missionário, pega um tanque de azeite, até afoga o cabra, o caboclo lá. Eu já vi isso muito. Gente, é constrangedor. Você vê lá, né? Todo mundo bonito, com uma roupa branca, bonita, limpinha. Daqui a pouco desce aquele tanque de óleo e empapa a pessoa. É constrangedor. E o pastor da igreja ainda tem a coragem de dizer: assim se fazia com os reis, profetas e sacerdotes do Antigo Testamento. No Antigo Testamento. Porque o derramamento de azeite ou de óleo era o símbolo da habitação do Espírito Santo. Alguém está me entendendo, gente? O Espírito Santo no Antigo Testamento não morava, não habitava nas pessoas. Só habitava em 3 tipos de pessoas. Repito uma vez mais. Habitava sobre reis, profetas e sacerdotes, porque essas 3 classes de pessoas ou 3 ofícios apontavam profeticamente para os 3 ofícios da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Conseguiu entender agora? Porque reis e profetas e sacerdotes eram ungidos com azeite ou com óleo, porque os 3 profeticamente apontavam para o quê? Para os 3 ofícios da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas hoje não há necessidade do derramamento do azeite, do óleo na cabeça, na separação de obreiros, porque o Espírito Santo hoje habita, já vive dentro de nós. Está bem claro, irmãos? Está bem claro? Isso. E qual é hoje o uso Pastor, bíblico? Sim, por favor. 1 Timóteo o quê? Para mim anotar aqui. 4,14. Capítulo 4, versículo 14. Agora eu vou com uma outra perguntinha, bem interessante. Só sempre as ordens. Qual seria, então, hoje, nos tempos do Novo Testamento, o uso bíblico do azeite ou do óleo? Qual seria? Só tem uma função, só tem um uso bíblico. Curar os enfermos. Curar os enfermos. Curar os enfermos. E agora eu vou um pouquinho mais. Escute essa, você vai ficar assustado agora. Porque o assunto puxa o outro. E está tudo ligado, está tudo conectado. E aí, pastor, então, peraí, se o azeite no Novo Testamento, o uso é só para curar enfermos, então tem alguma coisa errada quando o pastor diz: olha, vem aqui na minha casa e unge o meu BMW. Comprei novinho, tirei da concessionária. Vem ungir o meu BMW. Vem ungir o meu Toyota Corolla. Novinho, saiu agora lá na concessionária. Vem ungir a minha casa. Me dá a chave agora. Vem ungir a minha vaquinha. Comprei agora 2 cabeças de vaca. Vem ungir o meu cachorrinho. Vem ungir meu iate, meu barco. Isso é bíblico? Não. Aí alguém vai dizer: mas peraí, e lá no Antigo Testamento? Se ungiam os móveis do tabernáculo. Você está ouvindo o que você está falando? Se ungiam os móveis no tabernáculo. Na sua casa tem algum móvel do tabernáculo? Não. Agora, preste atenção. No Antigo Testamento, a unção, além de representar a habitação do Espírito Santo, que seria profetizado para o futuro, a unção com óleo sobre um objeto, sabe o que se refere? Consagração, posse direta para Deus. O pastor ficou muito brabo comigo um tempo atrás, aqui na América, que eu não ungi o carro dele. E eu falei: pastor, se ungir o seu carro, só vai ter um problema. O quê? Que até o que eu entenda no Antigo Testamento, tá lá, tá escrito, eu mostrei para ele vários textos, a partir de Êxodo capítulo 25. Se eu ungir o seu carro, o senhor perde o seu carro. Por quê? Porque ele ficará para o Senhor. Vai ser consagrado ao Senhor. Então eu não posso fazer isso. Além de não ser uma prática do Novo Testamento, eu vou estar trazendo um problema para o senhor, porque o senhor vai perder o seu carro, o carro vai ser parte do uso da obra do Senhor. Ele ficou assustado. O senhor pode me provar isso? Eu provei.
lá no capítulo 25, no capítulo 26 e no capítulo 27 do livro do Êxodo. Ele ficou gelado. Mas o meu pastor, o pai do meu pastor, o avô do meu pastor, bisavô do meu pastor me ensinou assim. Teve a melhor das intenções, só que ele usou texto fora de contexto. Temos que ter muito cuidado, irmãos. Nem tudo que está no Antigo Testamento é de uso para dentro do Novo. Quer escrever uma dicasinha bem rápida, bem rápida. A gente não quer se estender muito, mas só para ajudar você a ter um critério bíblico. Como eu sei que ensinos do Antigo Testamento têm uso para dentro do Novo? Essa é a pergunta. Como eu sei que ensinos do Antigo Testamento têm uso e validade para dentro do Novo? Alguém está entendendo a minha pergunta? Alguém está entendendo a minha pergunta? A Bíblia ela é válida para todas as épocas e todos os tempos, mas nós temos que ter o discernimento e o critério. Nem tudo que é orientado e ensinado no Antigo Testamento vai ter uso no Novo, mas nós temos um critério, preste atenção. Tudo no Antigo Testamento que pode ser usado no Novo, primeiro, tem que ter tido de 1 a 3 confirmações da parte do Senhor Jesus. Repito, tem que ter de 1 a 3 confirmações da parte do Senhor Jesus. Jesus confirmou 1 até 3 vezes no Novo Testamento, isto é, nos Evangelhos. Maravilha. Segundo critério para você saber que aquele ensino do Antigo Testamento é de validade de uso também no Novo. Está escrito em pelo menos entre 1 a 3 cartas do apóstolo Paulo. Aquele ensino do Antigo Testamento, como segundo critério, aparece em 1, 2 ou 3 cartas do apóstolo Paulo. Se aparece, então aquele ensino do Antigo tem validade no Novo. Terceiro critério, aquele ensino do Antigo Testamento foi confirmado entre 1 a 3 vezes pelos apóstolos Pedro, Tiago, João e Judas. Estão anotando, gente? Se não está anotando, interessante. Se Pedro, Tiago, João ou Judas confirmaram de 1 a 3 vezes aquele ensino do Antigo Testamento, tem validade do Novo. Isso quer dizer o seguinte: se Jesus não confirmou, se o apóstolo Paulo não confirmou, e se Pedro, Tiago, João e Judas não confirmaram esse ensino do Antigo Testamento, então fica para quê? Para uso exclusivo do Antigo Testamento e da nação de Israel. Anotou? Esse é o critério, gente. Toda a Bíblia é válida, mas nem tudo do Antigo Testamento tem uso para dentro do Novo Testamento. Então, esse é o filtro, esse é o critério. Alguém sabia disso? Alguém já sabia disso? Já sabia, perfeito. Então, se já sabia, amém. Se não sabia, fique anotadinho. Porque qualquer dificuldade, pastor, o que é do Antigo Testamento que é usado ou reconhecido no Novo? Jesus confirmou? O apóstolo Paulo confirmou? Pedro, Tiago, João e Judas confirmaram? Glória a Deus. Se nenhum deles confirmaram, fica então só para o Antigo Testamento e só de uso para a nação de Israel. Aí vai de encontro à unção com óleo para separação de obreiros. Jesus, em momento nenhum, confirmou essa prática. Paulo, em nenhum momento nas suas 13... Sim. Fale. O dízimo hoje, depois da vinda de Jesus, ele ainda é 10% ou ele é segundo propôs o seu coração? A palavra dízimo continua sendo ainda 10ª parte. 10ª parte. Jesus confirma isso em Mateus 23:23. E o escritor aos Hebreus confirma isso por 5 vezes no capítulo 7 da Epístola aos Hebreus. Uma vez que Jesus confirma isso em Mateus 23:23, e o escritor aos Hebreus confirma isso na Epístola aos Hebreus por 5 vezes, é óbvio
que o dízimo continua sendo 10%, a 10ª parte dos ganhos brutos, e continua sendo válido no Novo Testamento. Só entenda isso aqui, entenda isso aqui. No Antigo Testamento, o dízimo era lei. E o que quer dizer lei? Lei era obrigação. Quando a obrigação não era cumprida, o que acontecia? Havia penalidade, havia sanções, havia castigo. Alguém está me acompanhando, gente? Era assim no Antigo Testamento. Ó, olho por olho, dente por dente. Mas no Novo Testamento, o dízimo é lei? Não. O dízimo é obediência. Ó, quando eu dizimo no Novo Testamento que é pela graça de Deus, eu estou provando o quê? Obediência e amor a Deus. Quando eu amo a Deus, eu obedeço. Quando eu obedeço, eu amo. Se eu obedeço e eu amo, eu tenho fé na palavra. E quando eu tenho fé na palavra, eu cumpro a ordenança do dízimo. Mas eu sei que tem muitos pastores hoje, sobretudo nas redes sociais, que dizem: não, o dízimo não é para o Novo Testamento. Prove isso. Porque o peso da graça, me acompanhe, é muito maior que o peso da lei. Porque a lei te obriga, com medo de uma penalidade, de um castigo. Alguém está me acompanhando? Mas a graça não obriga. Mas no momento que você deixa de cumprir o dízimo no Novo Testamento, você está dizendo, pode não ser com a sua boca, mas nas suas atitudes: não obedeço, não amo, não tenho fé na palavra. Pronto, você já, com seu comportamento, você já está dizendo tudo. Sim, Pastor, pastor. Sim. é, nós falando aí de dízimo, veio aqui na minha cabeça aqui Ananias e Safira, mas esse está no Novo Testamento, como não era obrigado na lei, né? Já não estava no tempo da lei, e eles ainda foram mortos. Uma, porque eles mentiram, né? Não foi Sobretudo só. a quem? Para quem eles Hã? mentiram? Você se lembra para quem eles mentiram? Para Deus, né? E para os apóstolos Não, também, eles né? não mentiram para Deus. Presta atenção. Se lembra? Apóstolos. Ananias e Safira mentiram para quem? Não foi para Deus. Pensa lá. Para Paulo, quem né? Ananias, para quem Ananias e Safira mentiram? Lembrou? Paulo, não foi? Para Mentiram o para Pedro, pastor. Espírito Pedro, desculpa. Santo. Ah, Eu sei que o Espírito Santo é Deus, mas vamos ser específicos. O pecado aí foi contra o Espírito Santo. Alguém está anotando, gente? Está lá aham. em Atos. Vamos lá em Atos capítulo 5 para tirar essa dúvida. Isso aqui é importante. Isso aqui está dentro do assunto. Eles mentiram para o Espírito Santo. E aí é um perigo. Eu menti para o Espírito Santo, eu estou brincando com fogo. Eu não posso mentir para o Pai. Posso mentir para o Filho e ter perdão. Mas para o Espírito Santo, não. O Espírito Santo é problema. Atos capítulo 5. Vamos lá o que diz. Atos 5:3, né? capítulo 5, versículo 1. Vamos acompanhar esse texto? Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Tá, tudo bem, normal. Versículo 2. E reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Perceberam? Eles venderam uma propriedade e a Bíblia não diz o valor exato, mas aqui diz o texto que Lucas aqui registra. Se reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher. Não se sabe quanto foi, mas foi uma parte que foi retida. E levando só uma parte, não foi o valor total, depositou aos pés dos apóstolos. Versículo 3, me acompanha? Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Rapaz, que pesada essa declaração de Pedro. Por que Satanás encheu o teu coração? Olha só, para que mentisses ao Espírito Santo. Só aí você anota aí, meu irmão.
Para nós mentirmos ao Espírito Santo, nós temos que dar lugar a Satanás. Então, e Ananias e Safira deram lugar. Porque se assim não fosse, o evangelista Lucas não faria esse registro. Ou você pensa que Lucas estava fora de si? Ele sabia o que estava registrando. Ele estava registrando um fato que todo mundo conheceu. Tá anotando? Quando Satanás toma posse das nossas decisões e emoções, é muito arriscado e é muito provável que vamos lá na frente mentir para o Espírito Santo. Ei, meu Deus, misericórdia! E retivesses parte do preço da herdade. Olha o versículo 6, 4. E guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Olha o que Pedro continua dizendo. Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste a homens. Claro, em última análise, ele mentiu para quem? Para Deus. Mas muito cuidado. Das 3 pessoas da Trindade. Cuidado. Eu posso mentir para o Pai, eu posso mentir para o Filho, mas quando eu minto para o Espírito Santo, eu estou brincando com fogo. Mas para eu chegar a esse ponto, eu tenho que abrir espaço para quem? Satanás. Dominar as minhas emoções e as minhas decisões. Alguém está me entendendo, gente? Isso aqui é muito forte, isso aqui é pesado. Meu Deus, um crente pode abrir espaço para Satanás? Claro que pode. Ó, quer exemplos? Vou dar exemplo para vocês. Saul. O capítulo 10 do primeiro livro de Samuel, versículos 9 e 10, diz claríssimo que o Espírito Santo tomou posse de Saul e ele profetizou com os outros meninos. Mas o primeiro livro de Samuel, capítulo 28, já diz que Saul foi buscar uma feiticeira. E mais adiante, vamos ver claríssimo, Saul se suicidando. Epa! Mas não era um homem cheio do Espírito Santo? Era. Mas abriu espaço para Satanás tomar posse. Ele abriu espaço. Outro exemplo, Judas. Quem se lembra de Judas? Judas foi usado, foi cheio do Espírito Santo, foi chamado por Jesus, mas diz a Escritura que Jesus deixou bem claro, um de vós haverá de me trair. Quem sou eu? Sou eu, Senhor. Sou eu. Aí Jesus veio com uma declaração bombástica. Aquele a quem eu molhar um bocado de pão e der para este que haverá de me trair. Jesus já deu a dica. Aí Jesus molhou o bocado de pão e foi na direção de quem? Na direção de Pedro? Foi na direção de Tiago? Foi na direção de Zebedeu? Foi na direção de quem? Judas. Todos os discípulos estavam vendo e ouvindo isto. Raciocina comigo. Judas não poderia fazer isso aqui, ó. Para. Comigo não. Ele poderia fazer isso, sim ou não? Sim ou não? Jesus falou ali, ó. Falou, um de vocês vai me trair. E aquele a quem eu molhar um bocado de pão e der, esse é o que vai me trair. Agora, minha pergunta. Judas não poderia ter dito para Jesus, para com tudo aí. Tô fora. Sim ou não? Claro que poderia. Ele teve a livre escolha de dizer não. Mas diz a Escritura que ele, pegou o pedaço de pão. Ele escolheu. E o que diz a Escritura? Quando ele pega o pedaço de pão, o que acontece? Quem se lembra? Quem se lembra? Ninguém se lembra o que aconteceu depois? Dá um beijo no rosto. Não ouvi. Dá um beijo no rosto. Não. Epa, estamos adiantando o processo. Calma. Vai devagar, pastor. O pastor está meio apressado. O coração dele foi encher imediatamente depois que Judas pega o pão de Jesus. Repita, por favor, irmão Leandro. Satanás encheu o coração dele. Imediatamente. Satanás não apenas encheu, entrou nele. Pastor, mas isso não era necessário que acontecesse? Mas... Naquela situação ali, não era necessário que isso acontecesse? Mas aonde está escrito na Escritura Sagrada? Me acompanhe, a senhora vai entender. Aonde está escrito, em algum lugar na Escritura, fala o nome de Judas? Que ele seria o traidor?
Não existe. Fala que o filho da perdição entregaria o filho do homem. Ah, é uma profecia que está lá no Salmo 69. Poderia ter sido Pedro, tremendo de um vacilão, não é verdade? Poderia ter sido o Tiago Boanerges, aquele que pediu cair fogo do céu. Pode ter sido qualquer um, exato. Mas aí veio o quê? Uma escolha. Eita! E a escolha recaiu sobre quem? Foi Jesus que escolheu a Judas? Ele tomou a iniciativa. Ele escolheu ser o traidor, porque ele já tinha tendências. Seu coração já estava, ó, se afastando da presença de Deus. Que coisa séria, irmãos. Tinha que acontecer? Tinha. A profecia tinha que ser cumprida? Tinha. Mas não necessariamente sobre Judas. Alguém está me acompanhando, gente? Se cumpriu em Judas porque ele escolheu. Ele abriu a porta para Satanás. Vai lá em Efésios 4:27, rapidinho, vamos lá. Meu Deus, esse assunto está esquentando hoje, hein? Já estou transpirado aqui, gente. Está descendo aqui um óleo da minha cabeça. Não é óleo do Espírito Santo, não, é óleo do suor mesmo. Efésios 4:27. Quem pode ler em voz alta? Efésios 4:27. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. O texto no grego está escrito assim, ao pé da letra. Não deis direito de legalidade ao diabo. O que é direito de legalidade? É abrir a porta da sua casa. Se tem um ladrão, ó, batendo na porta da sua casa e grita bem alto: ei, eu sou o ladrão. Quero entrar na sua casa. O que é que você faria? Comigo não, aqui não. Na minha casa você não entra. Mas quais seriam as duas maneiras que o ladrão geralmente usa para entrar numa casa? Primeiro, arrombando a porta ou a janela. Concorda comigo? Segundo, quando você abre a porta da casa voluntariamente e você, senhor ladrão, faça minha bondade e a gentileza de entrar. Geralmente a gente não faz isso, não é verdade? Mas espiritualmente muitos estão fazendo. Estão abrindo a porta para o diabo. Como Judas abriu a porta, como Saul abriu a porta, como tantos estão voluntariamente abrindo a porta. Irmã Wanderleia. Só para me concluir o que eu perguntei do dízimo. Eu não posso afirmar que uma pessoa ela vai para o inferno porque ela não deu o dízimo. Aonde está escrito isso na Escritura? Se a Escritura Sagrada, com todas as letras, afirmar isso, aí eu estou com a senhora. Ou com a pessoa que fez essa declaração, ok? Mas, do contrário, isso é muito grosseiro e até perigoso. Uma coisa é eu deixar de dizimar, mas isso não implica que eu vou ao inferno. Eu estou quebrando um princípio espiritual? Estou quebrando. Estou pecando, entristecendo o coração de Deus? Claro que eu estou fazendo isso. Mas eu não estou indo a um ponto de ir para o inferno. Quem, infelizmente, prega desta maneira, afirmando essa consequência, está fora da Bíblia, porque a Bíblia não fala isso. Fala que quando eu desobedeço a Deus, eu estou quebrando um princípio da Escritura. E até onde eu esteja lendo e entendo, não é na minha cabeça. Eu não vejo nenhum texto bíblico que afirme que o fato de você deixar de dizimar vai lhe levar ao inferno. Sim, claro, vai gerar uma consequência espiritual, vai gerar uma brecha espiritual, vai gerar uma consequência espiritual, vai desagradar o coração de Deus, sem dúvida nenhuma. Vai acarretar uma sequência de situações, mas ao ponto de levar o camarada do inferno, meu Deus, então o camarada tem que fazer muita travessura para chegar no inferno, além de sonegar o dízimo. Alguém está me entendendo, gente? Porque eu sei que tem igrejas que pregam isso. Não, se você não dizimar, o inferno te espera. Eu já ouvi isso, irmãos. Acredite se quiser. Isso é muito grosseiro. Além de ser grosseiro, é antibíblico. Alguém está me acompanhando, gente? Isso é sério. Isso é sério. Peca se não dizimar. Mas a ponto de afirmar, vai para o inferno,
Não podemos colocar na boca da Escritura o que ela nunca declarou, o que nunca está escrito. Então temos que ter redobrado cuidado e redobrado discernimento para nós não fazermos certas coisas valerem como fosse a palavra de Deus. Vamos então aos ofícios de Ô, Jesus? pastor, Sim, pastor, sim. é igual muitas vezes, né? Até eu já falei isso e já pedi perdão a Deus. Quando a gente fala, né, que quem suicida vai para o inferno, né? E também não está na Bíblia isso. Não tá, mas temos que partir de um princípio, um princípio. Quem dá a vida? Quem dá a vida é um só, não é verdade? É Deus. Ah, Se ele é o único que dá, é o único que pode tirar a vida. Quando uma pessoa voluntariamente tira a vida, o que ela está querendo dizer? Eu não creio que Deus tenha autoridade sobre a minha vida. Eu faço dela o que eu bem entender. Então ela está entrando numa franca rebeldia à pessoa de Deus. Presta atenção. O suicida consciente está em problemas, porque ele está querendo ir para o inferno. Consciente. Alguém tá me ouvindo aqui? Consciente. Agora, o suicida, movido por uma enfermidade, eu conheço várias pessoas que se suicidaram tendo Alzheimer, tendo senilidade, tendo alguma enfermidade mental. Aí eu pergunto a você, Deus vai considerar a atitude deste suicida? Para pensar comigo. Claro que não. Uma pessoa que sofre de Alzheimer, de um problema de demência, de senilidade, de um problema mental, minha pergunta, ela está dentro da sua razão? Ela está dentro da sua sanidade mental? Sim ou não? Não. E aí? Será que nós estamos condenando essa pessoa, caso ela suicide, a entrar direto no inferno? Temos que ter muito cuidado. Diz a Escritura: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Então temos que ter muito cuidado para não sermos juízes, tá? Ainda que a Escritura em momento nenhum diga que os suicidas vão para o inferno, mas a Bíblia nos dá o quê? Sabedoria e sentido comum para analisarmos no contexto e no pano de fundo que suicídio não é algo que agrade a Deus, é um atentado à soberania de Deus em dar e tirar a vida. E tudo que é um atentado é uma transgressão, uma agressão à pessoa do nosso Deus. Alguém está me entendendo, gente? Eu sei que parece um pouco polêmico, mas a gente chega a essa conclusão assim, ó, rápido e rasteiro. É ele quem dá, é ele quem tira a vida. Então não me dá esse direito de tirar a vida. Se você quer tirar a sua vida, ok. Faça a experiência e depois do outro lado procure arcar com as consequências. Saulo sabe. Pastor, Sim, senhora. desculpa, mas se assim, a pessoa cometeu suicídio, mas aí no último respiro que a pessoa tem, ela pede perdão. A salvação sempre foi, sempre será um milagre e um mistério. Concorda comigo, irmã Flávia? Sempre foi, será um mistério. Nós vamos saber quando chegarmos do outro lado. Daquela pessoa que genuinamente, no último segundo de vida, ó, digamos que ela, ó, passou um garrote na garganta, meteu uma lâmina aqui na carótida, já está sabendo que está indo embora. E eu conheço pessoas que, ó, meteram aqui, ó, um facão na glândula carótida, já era. É uma hemorragia para arrebentar. Mas naquela última fração de vida, o camarada, Senhor, me perdoa. Vocês acreditam que Jesus perdoa baseado no coração sinceramente arrependido? Eu acredito. Eu acredito. Quem somos nós para julgar? Não temos essa autoridade. O arrependimento é assim, ó. Pode acontecer numa fração de segundos, entre a linha da vida e a linha da morte. Assim como um camarada serve 40 anos a Jesus, 40 anos, e numa fração de segundos ele pode perder tudo e ir para o inferno. Já pensou nisso? Eu e você estamos servindo a Deus, ó, anos e anos e anos e anos e anos e anos. Mas se eu rejeitar Jesus numa fração de segundos, eita, perdi tudo, vou direto para o inferno. E sem casca. Eu vou pelas minhas próprias decisões. Alguém deve me entender, irmãos? Alô?
Isso é sério demais. Mas vamos lá, vamos entrar nos sagrados ofícios de Jesus. Tá difícil a gente entrar lá, vamos lá. Você sabe o que é um ofício? A gente vai terminar já em seguida. Os Não vai dar para a assassinos, gente não desenvolver essa o temática hoje. suicida. Desculpa. Aproxima o microfone, que a senhora está muito longe. A senhora está lá em Miami. Pastor, lá em Apocalipse fala, no 21:8, porém, quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O Ok. assassino, ele tá se a pessoa está cometendo suicídio, ela está se matando. Não entraria ele- nessa categoria? 100%. Ele é um auto-homicida. Porque há duas palavras que são sinônimas. Suicida, que vem do latim suititius. Suititius, do latim, é a pessoa que se mata a si própria, que é também considerado o auto-homicida. Então tá corretíssimo. O assassino é um homicida, tá? É um suicida. Então, dentro dos assassinos que essa lista do livro do Apocalipse nos traz, entra os suicidas. E nós temos que analisar palavra por palavra no texto da Escritura e dentro dos seus devidos contextos. Se a gente não observa essas palavras com muita atenção, claro que a gente vai passar batido por cima. Então temos que ter muito cuidado. Muito boa. Se o assassino se arrepende, ele ainda tem tempo. Se ele se arrepende, ainda que seja uma fraçãozinha de segundo, porque a salvação, repito, é um mistério. A gente vai saber quando chegar do outro lado. Quem a gente nunca imaginou. Ué, como é que você está aqui? No meu último fôlego de vida, eu me arrependi. Se o ladrão da cruz foi essa exceção, irmãos, existem milhões e milhões e milhões e milhões de situações que a gente desconhece, que a gente vai chegar lá do outro lado e vamos aprender a conhecer. E vai ser uma tremenda surpresa. Eu costumo dizer que quando nós chegarmos do outro lado, quem a gente pensava que ia encontrar? Ué, cadê o pastor fulano, pastor fulano, pastor fulano? Não está aqui, não. Aí você já vai chegar à conclusão, meu Deus, ué, o que você está fazendo aqui? No meu último fôlego de vida, eu aceitei a Jesus como ser o meu Senhor e Salvador. Já pensaram essa surpresa? Vai ser dos dois lados. Quem a gente nunca pensou em ver, a gente vai ver. E quem a gente esperava ver, a gente não vai ver. E agora? Que Deus nos ajude. A gente fica fiel, ó, agarradinho aos pés de Jesus até as últimas consequências. Vamos lá, deixa eu fechar isso aqui agora. Você sabe o que é um ofício? Ofício é uma função. Jesus desempenhou com excelência 3 grandes sagrados ofícios: profeta, sacerdote e rei. Nenhuma outra pessoa na história exerceu essas 3 funções ao mesmo tempo, só Jesus. A Bíblia diz que Melquisedeque foi rei e sacerdote, mas não foi profeta. Olha só, Samuel foi juiz, profeta e sacerdote, mas não foi rei. Davi foi rei e profeta, mas não foi sacerdote. Por isso e muito mais, Jesus Cristo é tão extraordinário. Vamos deixar então para a próxima aula, começar aqui essa parte. Número 1, Jesus, o maior de todos os profetas. Anote aí, para o dia 12 de março, vamos falar de Jesus, o maior de todos os profetas. Anote aí, próxima segunda-feira, dia 12. Terça-feira, desculpe. Próxima terça-feira, Jesus, o maior de todos os profetas, na página de número 5. Vou usar mais 7 minutos para a gente terminar. Vamos passar um pouquinho das 10 para corrigir os nossos exercícios. Vamos lá, vamos lá. Não vou deixar vocês sem atividade, não, porque senão o negócio fica estranho. Já corrigimos o bloco 2, confere. Confere, agora vamos então. Perdão, já corrigimos o bloco 1, desculpa, o bloco 1. Vamos corrigir hoje a página número 2. Assinale com o único X para afirmar a única alternativa correta, perfeito? Então, nós estamos corrigindo agora. Assinale com o único X para afirmar a única alternativa correta. Número 1, só da número 1 a número 5, nada mais. Na cristologia de Lutero encontramos um interessante aspecto, que seria
Qual aí a resposta certa? A, B, C, D ou E? Que silêncio, papai do céu. Fala sério comigo. Ninguém se arrisca nada. A B? Número 1, C. Que os atributos de onipotência, onisciência e onipresença foram comunicados à natureza humana de Cristo no tempo da sua encarnação. Isso na cristologia de Lutero. Se você pesquisa lá na internet, Martinho Lutero fez essa afirmação, que encaixa perfeitamente com a letra C. Então anote aí, letra C. Número 2, o termo kenosis de Filipenses 2:7. Qual seria a letra correta? A, B, C, D ou E? Letra D. D de dado, perfeito, pastor dado. Anderson. D de dado. Cristo se esvaziou de sua glória original, assumindo a forma de servo. É ler com um pouquinho de atenção tanto a apostila, como também você pode ter acesso a sites na internet que falem de cristologia. Então, número 2, letra D de dado. Número 3, o chamado eutiquianismo é uma teoria antiga, a qual ensina... Qual seria a letra? Tá. Não. Letra D? B de bola. B de bola. Bola. Houve a fusão das duas Divina com humana. naturezas de Cristo. Já falamos alguma coisinha na aula passada, vamos desenvolver isso mais na outra, que é a fusão, a união das duas naturezas de Cristo, a divina e a humana. Número 3, então, letra B de bola. Número 4, Tomás de Aquino ensinou que... Vamos lá, aqui temos uma enorme pegadinha. Qual dessas letras é a correta? C. B de bola de novo. A pessoa do Logos, Cristo, a palavra eterna, tornou-se composta no ato e sua encarnação, fazendo-se carne, ser humano. Se você ler com atenção, cada uma delas, não sendo a letra B, tem uma incoerência, tem algo que não bate, nem na Bíblia, nem na teologia em geral. Tá? É necessário que você leia todas as declarações para ver se elas se encaixam com a Bíblia ou com a teologia em geral. Então, número 4, letra B. Número 5. O nome Jesus Cristo origina-se, respectivamente, de um termo hebraico e o outro grego, que são... Essa é facílimo, papo. Ai, Jesus, obrigado, irmã Ilana. Se fosse errar essa, eu ia pedir minha demissão agora. Eu me demito. Yoshua Hamashia Jesus Christos, o Salvador ungido. Parabéns, irmã Ilana. Então, 5 é a letra A. Para quem perdeu o bonde, número 1, C de casa. 2, D de dado. 3 e 4, B de bola. 5, A de Antônio. Perfeito? Próxima aula, vamos corrigir o exercício da página de número 1 e 2. Para fechar, exercício de cristologia, bloco 2, assinale com C para definir a alternativa certa e é para a alternativa errada, vai do 1 ao número 10, e relacionar a coluna A com a coluna B. Leiam com muita atenção a apostila, como também vocês podem... Eu vou postar alguns 2 ou 3 sites de cristologia bons na internet para também vocês pesquisarem um pouquinho, né? Porque não é apenas interessante ficar só dentro da apostila, mas também sair um pouquinho do lado de fora para vocês partirem para uma pesquisa. Então, aguardem que eu vou
amanhã mesmo, não hoje, mas amanhã eu já vou estar postando aqui no grupo, fiquem ligados, de 2 a 3 bons sites na internet sobre a matéria de Cristologia. 10h02, horário da costa leste dos Estados Unidos, você está ligado com a turma das terças-feiras, isso mesmo, Academia Bíblica Bereia, matéria de Cristologia, transmitindo pelo aplicativo Zoom para todo o planeta Terra. E tá aí, esse povo bonito, sorridente, cansado do mundo da Terra, para daqui a pouco dizer, glória a Deus, está acabando a aula, eu vou dormir, porque eu não aguento mais. Mas amém, irmãos, eu agradeço de coração o carinho de cada um de vocês, a paciência, o esforço, né? Tem alguns de vocês aí que estão pedindo água, com a vontade louca de fechar o olhinho para dormir, porque tiveram um dia difícil, cansativo. Mas muito obrigado, porque vocês se esforçaram para alegrar o coração do Senhor nosso Deus. Obrigado à família Ramalho, pastor Anderson, que está sempre apresentando uma camiseta diferente. Meu Deus, esse homem vai ser ainda vendedor de moda masculina, se já não é, e está escondendo o jogo. Deus abençoe pastor Anderson, sua esposa, irmã Sabrina e Angelina, que está ali no cantinho direito escondida. Obrigado, irmão Leandro Bonjú, Deus abençoe. Irmão Vanderleia, irmão Lucas, o homem do sorriso que eu nunca vou ter. Só o irmão Olisson, que vai ter um sorriso parecido. Parece que vocês são irmãos siameses, né? Se eu pego a telinha pelo meio, eu pego a metade do sorriso do Lucas e jogo do Alisson, eu não sei quem tem um sorriso mais bonito. Parece que os dois são iguais. Deus abençoe, irmão Alisson. Obrigado pela sua participação, irmã Flávia. Obrigado, Deus abençoe. Irmão Edmilton, sempre bem, equipado com aquele headphone que eu nunca vou ter. Eu tenho um bem pobrezinho, mas do irmão Edmilson é coisa de primeiro mundo, né? Se é que tem terceiro mundo. Mãe Lana, obrigado. Ítalo, obrigado. Ítalo ficou no invisível por enquanto, porque Ítalo está correndo para lá, correndo para cá, isso mesmo. Muito obrigado a todos vocês e aqueles alunos. Pai Senhor, pastor, Deus abençoe. Deus abençoe, obrigado. Aos alunos que não estiveram conosco hoje, esperamos, se Deus quiser, revê-los na próxima aula. Vamos agradecer a Deus com uma palavra de oração. Vamos pedir à nossa irmã Flávia, por gentileza, se puder abrir o seu áudio, e ela estará nos despedindo com uma breve palavra de oração. Muito obrigado, Deus os abençoe. Um excelente final de dia de terça-feira. Descansem, durmam com os anjos, durmam em paz, tá? E estamos orando aí, uns pelos outros, vocês por mim, eu por vocês, e a vitória já é nossa, pelo poderoso nome de Jesus Cristo. Irmã Flávia Pitol estará nos despedindo com uma palavra de oração. Irmã Flávia, por gentileza. Senhor, meu Deus, eu quero te agradecer, meu Pai, por essa oportunidade de estar na tua presença, Senhor, aprendendo a tua palavra, meu Pai. Graças te damos, Deus. Senhor, eu quero te agradecer pela vida de cada um, Senhor, aqui, pela vida do pastor Luiz, Senhor, que está sempre nos ensinando a tua palavra, Senhor. Glória a Deus. Senhor, eu creio, Senhor, que nós precisamos, Senhor, mais de ti, mais da tua palavra para lidar com os dias de hoje, Senhor Jesus. Pai, eu peço que o Senhor abra nossas mentes, nosso entendimento, Senhor, Aleluia. os olhos espirituais, Pai. Abençoe cada um, Senhor, aqui. Abençoe nosso restante da nossa semana. Traz, Senhor, cura, Senhor Jesus, bênção sobre as nossas vidas, meu Pai. Nós rendemos, Senhor Jesus, na tua presença, meu Pai. Quero agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor faz, Senhor. Nós te amamos e te louvamos, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Não vou embora sem proclamar o nosso lema. Olha lá, o nosso lema qual é? Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça. E que eu, diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o que? A honra, a glória e o poder. Aleluia. Muito obrigado. Deus os abençoe. Beijão no coração de cada um de vocês. Até a próxima terça-feira, dia 12 de março, se Deus quiser. Bom descanso. A paz do Senhor, que Deus os abençoe em o nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Amém.